Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal da Astro Educa. Hoje vamos estudar noções de legislação ambiental para o cargo de técnico ambiental, com foco total no que mais aparece em prova quando o assunto é política ambiental, licenciamento, unidades de conservação, florestas, recursos hídricos, saneamento e resíduos. Eu vou te explicar como essas normas se conectam na prática, porque a banca normalmente não cobra só o que é, ela cobra cenário. Quem licencia? Qual estudo é exigido? O que é infração? O que pode ou não em EP? Como funciona uma unidade de conservação? E como água, esgoto e resíduos entram na lógica de controle ambiental? Começando pela Lei 6.938 de 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA, é a base de quase tudo. Ela define o objetivo maior de preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental, garantindo condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Em prova, o que você precisa guardar é que a PNMA cria o esqueleto do sistema ambiental. Ela organiza instrumentos, define princípios e estrutura o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. O SISNAMA é a rede de órgãos ambientais, em níveis federal, estadual e municipal, com funções de coordenação, deliberação, execução e fiscalização. O CONAMA aparece como órgão consultivo e deliberativo, com resoluções que detalham padrões e procedimentos. E a PNMA também consolida um instrumento central para o técnico ambiental, o licenciamento ambiental, além de instrumentos como avaliação de impactos, padrões de qualidade, zoneamento ambiental, fiscalização, penalidades e o princípio do poluidor-pagador, que em linguagem de prova significa: quem causa dano ou risco ambiental deve arcar com custos de prevenção, controle e reparação. Aí a gente entra no licenciamento ambiental de forma mais direta. Licenciamento é o procedimento administrativo que autoriza a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimento ou atividade utilizadora de recursos naturais ou potencialmente poluidora, ou capaz de causar degradação ambiental. A lógica do licenciamento é preventiva, não é para punir depois, é para avaliar antes, impor condicionantes e controlar riscos. A banca adora pegar o candidato em 2 pontos. Primeiro, licenciamento não é um papel único, é um processo com análise técnica, exigência de estudos, condicionantes, prazos e monitoramento. Segundo, licença não é direito absoluto. Ela pode ser condicionada, renovada, suspensa ou até cancelada se houver descumprimento, fraude, omissão de informação ou dano significativo não previsto. A Resolução CONAMA 237 de 1997 é a norma clássica que revisa e complementa procedimentos do licenciamento. Em prova, ela aparece como referência para conceitos e para a ideia de competência do licenciamento. Ela traz a visão do licenciamento como atribuição do órgão ambiental competente e reforça o modelo típico de licenças em etapas. A licença prévia entra na fase de planejamento e aprova a localização e a viabilidade ambiental, estabelecendo requisitos para as próximas etapas. A licença de instalação autoriza a implantação conforme projetos e medidas de controle. A licença de operação autoriza funcionar, depois de verificado que tudo o que era exigido foi implementado e está operando dentro dos padrões. Nem todo caso exige as 3 no formato completo, porque existem simplificações conforme porte e potencial de impacto, mas a banca costuma usar esse modelo como padrão. Um ponto muito cobrado é o papel dos estudos ambientais. A regra é simples: quanto maior o potencial de impacto, maior a exigência de estudo e maior a profundidade da análise. E aí entra a Resolução CONAMA 01 de 1986, que é a base para a EIA e RIMA. Ela define impacto ambiental, estabelece diretrizes e lista tipologias que, em geral, exigem estudo mais robusto, além de reforçar princípios como análise de alternativas, identificação de impactos, medidas mitigadoras e programa de acompanhamento. Em prova, o enunciado pode mencionar atividade de significativo impacto e perguntar qual instrumento é compatível, e normalmente a resposta aponta para a EIA e RIMA, com possibilidade de audiências públicas quando couber. Agora, sobre a Lei 15.190 de 2025, que é apresentada como Lei Geral de Licenciamento Ambiental. O que costuma cair em prova quando existe uma lei geral é a organização do licenciamento por conceitos, finalidade, aplicação
Etapas, tipos de licença, distribuição de competência e padronização mínima do processo, além do papel de estudos e de órgãos intervenientes. Mesmo sem entrar em artigo específico, o raciocínio que você precisa dominar é: licenciamento tem fase de enquadramento e definição do estudo, tem termo de referência quando é estudo mais complexo, tem análise técnica, pode ter participação social, tem decisão motivada e tem acompanhamento de condicionantes. Órgãos intervenientes entram quando existe tema específico que precisa de manifestação técnica, como patrimônio cultural, recursos hídricos, unidades de conservação, fauna, entre outros, dependendo do caso concreto. Em prova, o essencial é não confundir órgão interveniente com o órgão licenciador. O licenciador é quem conduz o processo e emite a licença. O interveniente se manifesta em aspectos setoriais e pode impor requisitos dentro de sua competência, mas não substitui o licenciador. Competência no licenciamento é um tema recorrente. A lógica geral é que a competência depende da abrangência do impacto e do tipo de empreendimento, considerando se é local, estadual ou federal, e se envolve áreas específicas. Na prática, em muitos concursos, isso conversa com o arranjo federativo e com regras de cooperação entre entes. O que a banca quer é que você identifique que não é o empreendedor que escolhe o órgão, e sim a regra de competência. E que competência não significa a liberdade para afrouxar. O processo precisa de fundamentação e controle. Agora, infrações e sanções administrativas ao meio ambiente são a parte de controle. Em prova, a banca quer que você entenda que infração administrativa ambiental é toda ação ou omissão que viole regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. E as sanções administrativas são respostas do poder público para cessar o dano, punir e prevenir reincidência. As sanções típicas incluem advertência, multa simples e diária, apreensão de bens, embargo e interdição, suspensão de atividades, demolição de obra, restrição de direitos e outras medidas. Um ponto importante é que sanção administrativa não elimina responsabilidade civil e penal. Ou seja, o mesmo fato pode gerar multa administrativa, obrigação de reparar o dano e ainda crime ambiental, dependendo do caso. Em campo, técnico ambiental lida com evidência, registro, relatório, auto de infração, cadeia de custódia quando aplicável, e principalmente com a lógica de cessar a irregularidade e reduzir o risco ambiental. Agora vamos para a Lei 9.985 de 2000, o SUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Essa lei é central para a Fundação Florestal. Em prova, você precisa entender o que é unidade de conservação, quais são seus objetivos e como ela se organiza. Unidade de conservação é espaço territorial com recursos ambientais relevantes, instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração. O SUC organiza as unidades em dois grandes grupos: as de proteção integral, onde o foco é preservar e o uso direto dos recursos é restrito, e as de uso sustentável, onde é permitido compatibilizar conservação com uso sustentável, com regras. A banca cobra muito o plano de manejo, que é o documento técnico que define zoneamento e normas de uso e manejo. Sem plano de manejo, a gestão fica mais vulnerável e o licenciamento no entorno fica mais complexo. E cai também a zona de amortecimento, que é a área do entorno onde atividades humanas ficam sujeitas a normas e restrições específicas para reduzir impactos sobre a unidade. Aqui entra a Resolução CONAMA 428 de 2010, que trata de procedimentos no licenciamento de empreendimentos que possam causar impacto em unidade de conservação e sua zona de amortecimento. O que você precisa guardar é a lógica. Quando um empreendimento está na área de influência de uma UC ou pode afetá-la, o órgão gestor da UC precisa ser considerado no processo, com manifestação e análise compatível com os objetivos da unidade. A banca pode trazer um caso de empreendimento próximo a parque ou estação ecológica e perguntar por que o processo exige cuidado adicional. A resposta é: porque há objetivos de conservação e riscos específicos, e o licenciamento precisa avaliar impacto sobre a UC, sobre fauna, flora, visitação, conectividade ecológica e sobre a integridade do território protegido. Indo para a Lei 12.651 de 2012, o Código Florestal, aqui a prova geralmente cobra conceitos estruturais, EP,
Reserva legal, áreas rurais consolidadas, cadastro ambiental rural e recomposição. Área de preservação permanente, EPE, é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com função de preservar recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, fluxo gênico, proteger o solo e assegurar bem-estar. Ela existe em margens de cursos d'água, em torno de nascentes, em costas íngremes, topo de morro e outras situações previstas. Reserva legal é a área dentro do imóvel rural, que deve ser mantida com vegetação nativa, com percentuais conforme bioma, visando o uso econômico sustentável e conservação. Em prova, o cuidado é não misturar EPE com reserva legal. EPE está muito ligada à função ecológica de proteção de água, solo e risco. Reserva legal está ligada à conservação em escala do imóvel e paisagem, permitindo manejo sustentável conforme regras. CAR, o Cadastro Ambiental Rural, é registro eletrônico obrigatório para imóveis rurais e é base para monitoramento, regularização e programas de recuperação. E o PRA, Programa de Regularização Ambiental, aparece como caminho para regularizar passivos. A banca costuma cobrar que regularização é um processo, não perdão automático, envolve compromissos, prazos e acompanhamento. A Lei 9.795 de 1999, Política Nacional de Educação Ambiental, é muito cobrada porque técnico ambiental não trabalha só com fiscalização, trabalha também com orientação, prevenção e mobilização. Educação ambiental é processo pelo qual indivíduos e coletividade constroem valores, conhecimentos e competências voltadas à conservação do meio ambiente. Em prova, cai o caráter transversal e permanente, em espaços formais e não formais. E cai muito a ideia de que educação ambiental não é evento isolado, é ação continuada, integrada, participativa, com foco em mudança de comportamento e fortalecimento de cidadania ambiental. Agora vamos para recursos hídricos. A Lei 9.433 de 1997, Política Nacional de Recursos Hídricos, traz um marco importante. Água é bem de domínio público, é recurso limitado e tem valor econômico. A gestão deve ser descentralizada e participativa, e a unidade de planejamento é a bacia hidrográfica. Em prova, os instrumentos clássicos são o enquadramento dos corpos d'água, os planos de recursos hídricos, a outorga de direito de uso, a cobrança pelo uso e o sistema de informações. O enquadramento define a classe de qualidade desejada para o corpo d'água, orientando metas e controle. A outorga controla a quantidade e qualidade do uso, evitando conflito e sobreuso. A cobrança induz racionalidade econômica e gera recursos para a gestão. E tudo isso conversa com fiscalização e licenciamento, porque o uso de água e lançamento de efluentes tem impactos diretos. A Resolução CONAMA 357 de 2005 classifica corpos d'água e define padrões de qualidade, ou seja, estabelece classes e parâmetros para dizer qual qualidade é adequada para determinado uso. Em prova, a banca pode não cobrar todos os parâmetros, mas cobra lógica. A classe do corpo d'água orienta limites e metas de controle, e o licenciamento de empreendimentos deve considerar essa classe. A Resolução CONAMA 430 de 2011 complementa o tema ao tratar de condições e padrões de lançamento de efluentes. Em prova, o ponto central é entender que lançamento não pode degradar o corpo receptor além do permitido e deve atender padrões e condições, com monitoramento e controle. O técnico ambiental precisa reconhecer que efluente não é só esgoto doméstico. Pode ser efluente industrial, lixiviado, efluente de agroindústria, e cada um exige tratamento e controle adequado. Saneamento básico entra com a Lei 11.445 de 2007, que define diretrizes nacionais para saneamento, incluindo o abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. O saneamento se conecta diretamente com controle ambiental, porque esgoto sem tratamento vira poluição hídrica, lixo mal gerido vira contaminação do solo e da água, e drenagem mal feita aumenta a erosão, assoreamento e risco de enchentes. A Lei 14.026 de 2020, o novo marco legal do saneamento, reforça a lógica de metas de universalização, regulação mais estruturada, eficiência e regionalização em muitos casos. Em prova,
Você precisa entender que a mudança busca ampliar investimento e eficiência, com maior exigência de planejamento, contratos e fiscalização regulatória. Agora, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010. Essa lei é muito cobrada porque ela organiza o tema resíduos por princípios e responsabilidades. O ponto central é a hierarquia: priorizar não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e, por fim, disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. E aqui a banca pega muita gente. Rejeito não é sinônimo de resíduo. Resíduo pode ter reaproveitamento. Rejeito é aquilo que, depois de esgotadas as possibilidades, vai para a disposição final. A PNRS traz responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e logística reversa para certos produtos e embalagens, justamente para reduzir impacto e tirar pressão do poder público. Em prova, cai também a exigência de planos de resíduos, a integração com saneamento e o combate a lixões, buscando disposição adequada. Para fechar a aula, eu quero amarrar tudo com a lógica que a banca mais gosta. PNMA dá a base do sistema e dos instrumentos. Licenciamento é o instrumento preventivo central, detalhado por normas como a CONAMA 237, quando aplicável, por uma lei geral de licenciamento, com estudos ambientais e participação de órgãos intervenientes. Infrações e sanções administrativas são o braço de controle e responsabilização. SUCO organiza unidade de conservação, plano de manejo e zona de amortecimento. E normas como a CONAMA 428 conectam isso ao licenciamento. Código Florestal organiza EP, reserva legal e regularização com CARI-PRA. Educação ambiental sustenta prevenção e mudança de comportamento. Recursos hídricos e resoluções de qualidade e efluentes conectam gestão da água com padrões e controle. Saneamento organiza serviços essenciais com impacto ambiental direto. E resíduos sólidos estruturam responsabilidades e instrumentos para reduzir poluição e recuperar materiais.